15 milhões de euros pelo Marlon Gomes do Shakhtar Donetsk. É a quantia mínima para tirar ele de lá. E o Botafogo recebeu um sinal positivo do atleta e agora avança nas negociações com o clube ucraniano. Thiago Almada se despediu nas redes sociais do Botafogo após viajar para o Lyon, ou melhor, para Lyon. Você que não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo 3 vídeos para você ficar por dentro de absolutamente tudo, mas tudo mesmo sobre Botafogo de futebol e regata. Já somos de mais de 140 mil apaixonados pelo Botafogo em todas as redes. Venha fazer parte da nossa família seguindo o canal do Manel. E aproveita e já larga aquele dedo no like, porque ele é fundamental para nós distribuirmos esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vem comigo aqui para o Instagram do Thiago Almada, Thiago Almada 23. E ele diz: torcida do Botafogo, muito obrigado por todo esse tempo incrível e por todo o carinho que recebi. Agradeço ao clube pela oportunidade de defender essa camisa, ao staff e aos meus companheiros por todo o apoio. Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês. Esses momentos sempre estarão em minha memória e farei parte de vocês para sempre. Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio. Mas saibam que ganharam um torcedor para toda a vida. Cara, é uma pena muito grande nós vermos essa passagem do Thiago Almada ser tão curta pelo Botafogo, tão breve, mas ao mesmo tempo, se ela foi tão breve, ela também foi muito impactante, sem dúvida nenhuma. Thiago Almada deixa aqui uma Libertadores conquistada e um campeonato brasileiro, símbolo do sucesso da SAF Botafogo, pelo menos do ponto de vista esportivo. A maior SAF, a melhor SAF do futebol brasileiro. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, hoje eu trouxe a informação de que o órgão francês, o DNCG, rejeitou as apelações do Lyon e, portanto, não vai aliviar nas penalizações. O Lyon continua proibido de inscrever novos jogadores. Você, que é um pouco mais informado e um pouco mais esperto, deve estar se perguntando, mas se o Almada é jogador do Botafogo, portanto, ele não está inscrito no Lyon nem no campeonato francês. Se o DNCG, que é o órgão regulador francês, impediu o Lyon de inscrever novos jogadores, qual vai ser a mágica para botar o Almada como jogador do Lyon? Todos nós queremos saber essa mágica. Inclusive, o nosso colega, nosso amigo Bernardo Gentili, apurou a informação e está tudo desembaraçado para o Almada ser jogador do Lyon. Como? Ninguém sabe. Que mágica é essa? Ninguém sabe, mas eu vou confiar na apuração do Bernardo Gentili. Portanto, ele será jogador do Lyon. Até se despediu, já viajou. Algum pulo do gato tem aí que, cara, nem mesmo o meu colega Bernardo Gentili talvez saiba explicar, mas é o que vai acontecer. Vamos aqui andar com a notícia, porque jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Com sinal positivo de Marlon Gomes, Botafogo abre conversas com o Shakhtar Donetsk, que deve pedir 15 milhões de euros. Eu vou fazer uma análise completa do Marlon para vocês. Vamos lá no SofaScore, no Gol, e depois ainda vamos passar por todas as posições que o Botafogo vai buscar reforços. Matéria do GE trazendo que o Botafogo vai buscar um número determinado de reforços e a gente vai debater isso aqui nesse vídeo. Então tá aí, para quem não conhece o Marlon Gomes, já se acostumando com a carinha dele, né? Bom, falta combinar com os ucranianos. Vamos ver aqui, ó.
O alvo do Botafogo no mercado da bola, Marlon Gomes, sinalizou positivamente ao clube que abriu negociações com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Contudo, os valores devem ser altos. Segundo o site do GE, informa nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro. O volante de 21 anos não deve sair por menos de 15 milhões de euros, algo em torno de 93 milhões de reais. O Shakhtar, na oportunidade, pagou 12 milhões de euros, que na cotação da época eram apenas 64 milhões de reais. Portanto, o Shakhtar vai lucrar aí cerca de 29, 30 milhões de reais. Beleza. Olha aqui, ó. Pelo jogador e não pretende facilitar a liberação. Sim, o Shakhtar não vai lhe facilitar, certamente. O trunfo do Botafogo é que Marlon Gomes pode querer retornar ao Brasil pensando no desenvolvimento da sua carreira. Vamos conhecer um pouco mais desse atleta do Marlon Gomes. Eu vou colocar os detalhes dele na sua tela. Vem comigo aqui para o site O Gol. Portanto, ele é um meia. Meia de 21 anos de idade. 21 anos de idade significa dizer que ainda faltam 2 anos para ele atingir aquela idade mágica dos 23, que é considerada a idade do final da formação de todos os atletas, né? O jogador jovem aparece ali com 17, 18, 19, vai se desenvolvendo. Quando ele cruza a barreira dos 23 anos, faz ali 24, 25, quer dizer, ele já atinge a fase madura dele, né? Ele pode continuar desenvolvendo, claro, mas o maior período de desenvolvimento de um profissional é entre os 17 e os 23. O Marlon Gomes ainda está dentro dessa jornada. O Marlon Gomes, ele é um cara que partiu da base do Vasco e foi negociado com o futebol ucraniano, mais especificamente com o Shakhtar Donetsk. Ele chegou a jogar pelo profissional do Vasco duas temporadas. Pelo Shakhtar, na temporada passada, ele fez apenas 9 jogos, com 4 gols e 1 assistência. Cara, são números poderosos, tá? São números interessantes. Você imagina 5 participações em gols e 9 jogos, a média de 0,55. Chegando na Europa, impacta. Mas nessa temporada, o Marlon Gomes, eu confesso que não vi a posição que ele está jogando. Imagino que seja um meia mais recuado, por tudo que eu vou mostrar de mapa de calor para vocês e tudo mais. Mas ele, cara, só tem 2 assistências em 14 jogos, 0 gols. Quer dizer, muito pouco, né? Muito pouco. Porém, o scout do Botafogo, o scout da Eagle Football, está convencido que o Marlon Gomes terá todas as condições de ser um grande jogador e o grupo tem interesse nele. Vamos trazer aqui alguns detalhes dele. É um jogador de 1,76 m de altura, portanto não é um grandalhão, porém não é um baixinho, né? Corresponde àquela métrica do elenco do Botafogo que o jogador tem que ser alto, ou minimamente ali não ser baixo. Ele é destro, tá? Ele é destro e tem uma nota SofaScore 6,91. Não é uma nota muito boa, não chega nem a vencer a média 7, mas também não é um desastre. Tá legal? Vem comigo aqui, ó. Ele tá jogando a Liga dos Campeões da UEFA, tá? Ele tem 5 jogos na Liga dos Campeões da UEFA, 2 como titular. Isso é bastante interessante, quer dizer, um jogador que chega ao Botafogo com experiência de Champions League. Não é todo jogador no Campeonato Brasileiro que tem experiência de Champions League, tá bom? Incrível também, cara, que ele deu 2 assistências e as 2 assistências dele foram ali em novembro, cara. Aqui, ó, no dia 2/11, né, contra o Chornomorets, deve ser de uma espécie de Criciúma, Juventude lá da Ucrânia, né? Todo respeito ao Criciúma e o Juventude. Vamos ver como é que foi a passagem dele pelo Vasco. Olha aqui, ó, pelo Vasco a média no Brasileirão foi 6,71. Tá aqui uma pinha de calor, um jogador que joga pelo campo inteiro, que eu acho incrível, para falar a verdade, né? É um jogador box to box, quer dizer, é um cara que ocupa a fase defensiva, ocupa a intermediária defensiva. É um jogador que se desloca bastante pelo lado esquerdo, mas também tem boa presença pelo lado direito. O que significa dizer? Significa dizer que é um atleta que faz saída de bola, volta para poder ajudar
os volantes, volta para poder ajudar os zagueiros, os laterais a fazerem a saída e a construção do jogo. Ele que também joga no meio mais recuado na linha da volância muitas vezes. Isso é interessante. Ao mesmo tempo, é um cara que ocupa a faixa da intermediária ofensiva, mais pelo lado esquerdo, mas com boa presença pelo lado direito. Percebam que a faixa de calor pelos corredores da esquerda e da direita são mais vermelhas do que a faixa do corredor central. Quer dizer, é um cara que não busca tanto a centralização, jogar pelo corredor central. Ele busca jogar mais pela faixa da direita ou da esquerda, né? E aí, se você for olhar ele aqui, ó, no campeonato ucraniano, na primeira temporada dele, ele teve uma nota 7,21, que o mapa de calor dele é muito parecido com o mapa de calor da época do Vasco. Intermediária ofensiva, intermediária defensiva, mais pelos lados do que pelo centro, nesse caso, mais acentuado ainda pelo lado esquerdo. Ele jogou 11 jogos, com 4 sendo titulares e 4 gols, né, cara? Com uma assistência naquela oportunidade, segundo os dados aqui do site. Já nessa atual temporada, a nota dele caiu um pouquinho. Ele está com uma presença mais pelo centro do campo. Você percebe que os corredores agora não estão mais tão vermelhinhos. O centro do campo está mais vermelho e ele está ocupando mais a faixa ofensiva do que a faixa defensiva, embora ele também atue bastante na linha, na intermediária defensiva. Cara, segundo eu pesquisei sobre o Marlon Gomes, ele parece que nessa temporada não está sendo utilizado naquelas posições daquele sistema de jogo que mais lhe favorece. Ele vindo para o Botafogo, certamente até pelo volume do investimento, estamos falando de algo em torno de 15 milhões de euros, pelo menos, por baixo. Cara, ele certamente vai ser colocado para jogar onde ele rende mais. E dessa forma, ele vai poder talvez performar como na sua primeira temporada de Shakhtar, não como vencendo agora. O fato dele não ter esses números do primeiro ano no segundo não significa que o jogador não funciona. Significa que talvez seu treinador ou a equipe estejam precisando dele em outras funções que não sejam as funções que ele mais deseja atuar. Deixa eu trazer vocês aqui, ó, para o site do GE, já vai largando o dedo no like para me ajudar a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Olha aqui, ó. Veja quais são as posições e o perfil de jogadores que o Botafogo busca no mercado. Essa daqui é uma matéria assinada pela jornalista Jéssica Maldonado, atualizada há 3 horas. Olha aqui, ó. Diretoria trabalha para trazer pelo menos 6 jogadores e encorpar o elenco nesse início de 2025. Botafogo teve baixas no elenco e continua sem treinador, mas também trabalha para reforçar o mesmo. Para a remontagem do grupo em 2025, a direção elegeu 6 posições prioritárias. Um goleiro, 2 zagueiros, um meia, um atacante que jogue pelos 2 lados e um centroavante. Do time titular, Thiago Almada e Luiz Henrique estão rumo à Europa. Quer dizer, o GE já coloca o Luiz Henrique aqui, ó, rumo à Europa. Outros atletas reservas também deixaram o Botafogo, caso outras opções apareçam nas chamadas oportunidades de mercado. O clube pode fazer outras contratações. O clube tem um perfil de jogador pré-estabelecido para buscar. É o mesmo do treinador. Mantém a identidade ofensiva de 2024. A diretoria visa atletas inteligentes, rápidos, jovens, que no futuro convertam o investimento em lucro. Dos desejos o mais próximo é o zagueiro Jair, de 19 anos. Faltam ajustes finais para sacramentar a transferência entre os dois clubes e o defensor deve ser o primeiro reforço para 2024. Para mim, está muito claro o que o Botafogo está fazendo. Olha só, saíram pelo menos 11 jogadores. Tá? 11 jogadores. Um time inteiro de futebol simplesmente sumiu. Não está mais no nosso elenco. Essa matemática não fecha. Saem 11, chegam 6, você fica quantitativamente devendo 5.
Talvez os 6 que cheguem sejam tão melhores do que os 11 que saíram, que tá tudo bem. Mas eu não acredito nisso. Sobretudo se o 12º jogador, que é o Luiz Henrique, realmente concretizar a venda para o futebol inglês, ao que tudo parece. Você me dizer que dos 6 vão ser melhores do que os 11, será que dos 12, né? Só que dos 12 é Luiz Henrique e Almada, é complicado. Mas mesmo assim, beleza. Vamos dizer que o Botafogo traga 6 excelentes jogadores. Tá? Só jogador de 15, 20 milhões de euros. 6 desses caras. Pô, vai meter aí 17 no Jair, 15 no Bitelo. Bota aí 20 no Bitelo, 15 no Marlon Gomes. Aqui, ó. Aqui, ó. E tá funcionando. A maquininha tá girando. E traz mais 3 ainda. Cara, o elenco vai ficar mais enxuto. Beleza? Isso pode dar problema lá na frente? Claro que pode, sobretudo com o calendário que a gente tem. Mas qual é o pulo do gato aqui do John Texel? Pô, para mim tá muito claro. Ele não vai fazer as contratações nessa primeira janela para repor 100% de todas as posições do elenco que foram deixadas em aberto pela saída desses 10, 11, 12 jogadores, mas na segunda janela ele vai complementando. Então ele já abre espaço, porque veja bem, vamos supor que desses 12 jogadores, compensando com os 6 que vão chegar, ele abriu um espaço na folha de, sei lá, 3 milhões de mês. Estou sendo aqui conservador. 6 jogadores, mas era tudo nível reserva, né? 3 milhões de mês. Estou falando aqui um banco caro. Banco papo de 500 mil, ticket médio de salário. Beleza? Veja bem, se ele segurar até a segunda janela, para realmente trazer essa galera, confiando que ele tem a espinha dorsal do time campeão brasileiro e da Libertadores, mais 6 jogadores que ele vai contratar, 6 vezes 3, pô, são 18 milhões de reais que ele poupa em salários. A gente hoje em dia está acostumado com cifras tão altas que parecem até que 18 milhões de salários é dinheiro de merda, né? Mas não é. 18 milhões de reais é muita grana. É muita grana. Que ele pode turbinar na folha salarial lá no segundo semestre, porque ele poupou no primeiro. É um esforço de pensamento para tentar entender o que esses caras estão arrumando aí com o Botafogo, né? Que é uma reformulação quase que completa, pelo menos do elenco, do ponto de vista de elenco, sim. Do ponto de vista de time principal, por enquanto, Almada e Luiz Henrique, contando que o Luiz Henrique vai sair. Torço pelo melhor, sempre. Nós aqui, ó, somos fogão. Vestiu a camisa do fogão, a gente vai torcer sempre pelo melhor do Botafogo de futebol e regatas. Mas essa é a notícia do dia, essa é a notícia da hora. Vamos ver que bicho que vai dar. Beleza? Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações para você, torcedor do Botafogo. Larga o dedo no like, compartilha esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp favorito e muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Valeu demais! Fui!